Como nem tudo no PC se resume a hardware, então tá na hora da gente ver algumas ferramentas extremamente úteis para gamers ou não, que podem fazer uma grande diferença no teu dia a dia. Então pra gente começar, eu vou falar aqui do DDU, que é o Display Driver Uninstaller. Eu já falei sobre o DDU num outro vídeo onde eu dou uma grande dica aí sobre atualização de drivers e como que isso pode melhorar o desempenho de games no seu PC. E o DDU, ele é uma ferramenta indispensável para isso, por uma razão que eu já expliquei naquele vídeo, que é o quê? Quando você faz uma atualização de drivers sem remover a versão anterior, ou mesmo que você remova a versão anterior, mas se você não faz essa limpeza, você corre um grande risco de que com o tempo o seu sistema vá acumulando entradas de registro, enfim, arquivos que ficam ali de drivers antigos e possivelmente em algum momento você possa ter conflitos de drivers, de arquivos de drivers mais novos com drivers mais antigos. Então eu já lidei muitas vezes com situações de, por exemplo, abrir um jogo e esse jogo fechar. E outros jogos funcionarem muito bem, mas aquele jogo específico fechar. E eu falar pro cara, meu, instala o DDU, atualiza o seu driver de novo. A pessoa me retorna, pô, caraca, resolveu, velho. Eu tô há 5 meses tentando resolver esse problema, resolveu, tá? Então, cara, DDU sempre, isso não é corretivo, isso é preventivo, ok? É para que você não tenha problemas. Mas hoje, por exemplo, se você já tá numa situação onde alguns jogos estão bugando muito, ou vamos supor que você começou a ter problema, né, de performance depois de ter atualizado o driver, então eu já vi muito isso. Muita gente fala assim, ai, mas eu não atualizo meus drivers, porque toda vez que eu atualizo meus drivers, fica travando. Eu tô usando o driver de um ano atrás, porque os drivers novos são muito bugados. Provavelmente o driver não é bugado. Provavelmente você foi atualizando até o ponto em que isso gerou um problema, beleza? Então você, cara, que reclamou aqui, do jeito que eu fiz aqui agora, então você passa o DDU na tua máquina, porque muito provavelmente você vai resolver o seu problema. Me agradece aí depois deixando o teu like aqui, beleza? Bora para a próxima dica. A próxima dica é já um carinha bem conhecido aí para PCs gamer, que é o MSI Afterburner. Cara, essa ferramenta ela é uma das melhores ferramentas que você pode ter hoje instaladas no seu computador se você é um gamer, por várias razões. Por mais que ela se chame MSI Afterburner, tenha sido uma ferramenta da MSI, mas essa ferramenta ela é compatível com todas as placas gráficas, tá? Então hoje a gente usa o Afterburner para duas funções principais. Overclock, e a segunda é pro on-screen display. Sabe quando você entra num vídeo e lá o seu youtuber tá lá fazendo um gameplay, alguma coisa, e você vê aqueles números de FPS no canto, mostrando a temperatura da placa, quantos frames que o seu jogo tá rodando. Essas informações, elas são exibidas através da união do MSI Afterburner com o RTSS, que é o Riva Tuner Statistics Server. Quando você instala o Afterburner, ele pergunta já em seguida, assim que ele termina a instalação, se você quer instalar o RTSS. Então você clica em OK e beleza. O RTSS é essa ferramenta responsável por enviar essas informações que o Afterburner captura para a tua tela. Então é super simples de ser utilizado e é muito importante que você utilize essa ferramenta por uma questão mesmo de solução de problemas. Eu não sou o tipo de cara que gosta de jogar olhando para FPS, porque às vezes perde um pouco da diversão você ficar ali, nossa, meu jogo está rodando a 135 FPS, mas eu queria estar rodando a 144 FPS. E aí você fica lá bitolado ali e nem curte às vezes a experiência de jogar. Então eu não gosto de usar ela para isso, ok? Para este fim. Só que, velho, a quantidade de problemas que eu já resolvi na vida por causa dessa ferramenta, meu, você não faz ideia, porque você imagina assim, você acabou de instalar um driver, ok? Você acabou de instalar um driver. Você está lá jogando o seu jogo, mano, você sente que alguma coisa está errada, você fala, caraca, velho, não sei, tá dando um pouco de stutter na tela, umas travadinhas. Como é que você vai saber o que tá errado se você não tem nenhuma ferramenta que pode te dar uma luz ali de repente o que está acontecendo? Então vou te dar um exemplo prático aqui. Já teve situação de jogar jogos que previamente rodavam bem, ou mesmo que não. Jogo que eu acabei de instalar, nunca joguei, e ele está com esse comportamento meio estranho. Ou uma outra situação que já aconteceu várias e várias vezes aqui. Eu sou um cara que gosta de brincar de overclock, tanto no processador quanto na memória RAM. E cara, às vezes você vai fazer algum ajuste ali que não ficou legal. Só que o teu computador sobe, ele funciona na boa, e você usa e você acha que tá tudo certo. Só que aquele ajuste, por exemplo, no overclock de processador, a voltagem às vezes que você colocou tá muito baixa, sei lá, cara, nem falando de overclock, mas às vezes o seu processador tá esquentando pra caramba e tá dando o famoso throttling, que é quando ele diminui a frequência dele pra não estourar a temperatura. Então seu processador, que era
era para estar trabalhando a 4.5 GHz, está trabalhando a 3.2 GHz, e isso prejudica o desempenho do jogo, porque isso dá gargalo na placa de vídeo. Então, como que eu ia saber isso tudo se eu não estivesse vendo na minha tela isso? Então você imagina, se eu sei que o meu processador é 4.7 GHz, por exemplo, ou se eu acho que o meu processador de repente está trabalhando frio e começa a dar esses problemas no jogo, eu ligo a ferramenta de monitoramento justamente para eu ver. Vamos ver, meu processador, temperatura tá ok. Ah, cara, o uso de CPU tá ok. Então não é processador. Aí você vê que a tua placa de vídeo, de repente, que era para estar funcionando ali com mais porcentagem de uso, ela tá trabalhando com 20%. E você tem que entender, cara, o que tá acontecendo? Por que esse jogo tá travando? Putz, tá travando porque minha placa de vídeo tá com 20% de uso. Então o jogo tá lá com 30 FPS, mas ele podia estar com 80 se ela tivesse com 100% de uso. E aí você vai eliminando um problema de cada vez para tentar entender o que está acontecendo. Por que sua placa de vídeo está com 20% de uso? Ou podia ser no caso do meu processador tá 95 graus, 94 graus e tá lá diminuindo a frequência dele para metade. Ou tipo, cara, não, peraí, mas por que isso tá nessa temperatura? Aí você vai verificar que às vezes o seu cooler não está funcionando direito, algum fio tá travando, não sei, cara. Aí você faz o diagnóstico que você precisar. Mas é importante você ter uma ferramenta que te mostre, que te dê dicas do que pode estar acontecendo, do porquê que você pode estar tendo alguns problemas, beleza? Então, cara, eu repito, não instale essa ferramenta para ficar bitolado em FPS, beleza? Não é para isso que ela serve, não é para você ficar bitolado. Ela é um diagnóstico, utilize ela como um diagnóstico e ela vai ser a sua melhor aliada no teu PC Gamer. Bora pro próximo. Existem outras 3 ferramentas muito boas também para você verificar, principalmente quando você é um cara que faz overclock. Então elas são o Hardware Info, AIDA64 e o Hardware Monitor. Então você pode colocar HW Monitor, os links estão aqui na descrição, não interessa, não precisa pesquisar nada no Google, beleza? Vem aqui na descrição. Mas essas 3 ferramentas, né, com exceção do o AIDA tem um pouquinho mais de função, já vou falar sobre isso, mas Hardware Monitor e Hardware Info, eles te mostram, cara, muita coisa sobre todo o seu sistema operacional em tempo real. Então, eu gosto de usar para overclock porque quando você faz overclock, geralmente você estressa a tua máquina para ver se isso está estável ou não. E essas ferramentas, para mostrar a temperatura de processador, por núcleo, por exemplo, para mostrar a voltagem, para mostrar isso tudo, elas são muito completas. Elas mostram muitas informações que uma ferramenta mais simples não iria te mostrar. Então, por exemplo, eu consigo ver pelo Afterburner dentro de um jogo a temperatura do meu processador, mas eu não consigo ver a temperatura de outras coisas relativas ao meu processador, a temperatura de socket, a temperatura de cada núcleo ali. Na verdade você até consegue, mas a precisão não é exatamente igual e você ainda tem um outro agravante aí que é, pro Afterburner, né, e o RTSS te mostrar informações na tela, você precisa estar rodando um jogo. Então com essas ferramentas eu não preciso de nada, eu simplesmente abro a ferramenta e se eu estiver rodando um stress, alguma coisa ali, essas 2 ferramentas já estão me mostrando isso, tá? O AIDA é legal, principalmente se você é um cara que faz overclock na memória RAM, porque ele tem hoje uma das mais utilizadas ferramentas para fazer essa análise de latência de cache, enfim, vários dados importantes ali para você mensurar se o overclock que você fez foi uma coisa boa ou ruim, porque acredite, se você fizer um overclock ruim, às vezes você perde performance, tá? Você acha que, minha memória é 3400, mas nossa, agora eu tô rodando em 3600, e às vezes você aumentou ali subtimings para compensar, para tentar chegar nessa frequência, e às vezes ela tá rodando pior do que ela estaria se ela tivesse a 3400. Então como é que você sabe? Não é simplesmente você chegar lá e pôr a frequência, não, você precisa testar, tá? Então o AIDA64, ele é a ferramenta, não é a única ferramenta, mas é uma das mais indicadas ferramentas para que você faça essa análise, tá bom? Então lembrando, link tá aqui na descrição, tá bom? Outra ferramenta muito legal para você fazer benchmark, assim, de uma forma mais simples, digamos, né? Mas principalmente para você fazer análise de dados sobre o seu processador, para você ver ali algumas outras informações sobre sua placa-mãe, sobre sua memória e até o benchmark, como eu falei para vocês, e comparar com outros produtos, é o CPU-Z. O CPU-Z é uma ferramenta bem popular também. Eu particularmente gosto dela, eu sempre instalo, porque não mesmo pela parte das informações, mas como eu falei, eu faço overclock, então às vezes eu rodo ali o teste de benchmark dele, porque eu gosto daquela lista. Ele tem uma lista, as versões mais atualizadas cada vez
vez tem produtos mais atualizados. Então você escolhe ali um produto concorrente ou outros produtos e você consegue ter um gráfico na hora ali que ele mostra a performance do seu processador, né, do seu mesmo, eu digo seu, literalmente o seu, não um gráfico padronizado, mas um teste que ele roda ali, comparando com outros produtos. Então é uma ferramenta bacana aí que vale a pena você ter instalada na sua máquina, beleza? Agora, existe uma outra ferramenta que ela tem a mesma função mais ou menos do CPU-Z, que é o GPU-Z, ou seja, o GPU-Z que serve aí para a tua placa de vídeo. Então ele também te mostra, cara, todas as informações possíveis sobre a sua placa e uma coisa que eu acho bem legal, cara, que talvez 99,9% das pessoas nunca vai precisar, eu só precisei disso há, sei lá, 10 anos atrás, mas você pode salvar a BIOS da sua placa de vídeo, para posteriormente, se você precisar, por sabe sei lá qual razão, você carrega a BIOS que você salvou através do GPU-Z. Então você, sei lá, você é um minerador e trocou a BIOS da sua placa de vídeo, uma RX 470 e você quer transformar ela em uma RX 6900 XT. É mentira! Óbvio que eu tô fazendo piada com isso, pelo amor de Deus, mas existem algumas situações em que as pessoas trocam a BIOS para de outra placa, ou mesmo para BIOS da mesma placa, mas de outro fabricante, que às vezes já tem um clock maior, né? O clock da memória, o clock do processador, ou as pessoas fazem BIOS mode, fazem alterações, enfim. Mas é sempre importante nesse cenário que você tenha um backup da tua BIOS original. Pelo GPU-Z você consegue fazer aí esse backup, beleza? Uma outra ferramenta óbvia aqui para a maioria das pessoas também, com certeza, é o WinRAR. O WinRAR, show de bola, o WinRAR, aquele que tem o teste gratuito de 30 dias que dura para sempre, né? Então o WinRAR é uma ferramenta que eu sempre recomendo. Ela tem a mesma função que muitas outras aí, como o WinZip, o 7-Zip, por exemplo. Mas o WinRAR, cara, vamos lá, vamos dar aqui uma forcinha para essa empresa, né, cara? Os caras te dão um teste infinito aí de 30 dias que depois fica com aquela encheção de saco, te mandando comprar pro resto da sua vida. Mas geralmente o WinRAR ele é bem utilizado mesmo para arquivos RAR, né? Hoje em dia é praticamente todo descompactador descompacta RAR, mas existia um tempo em que isso não acontecia e pelo costume a gente acabou sempre foi atualizando e utilizando o WinRAR e enfim, a interface dele, ao meu ver, é a interface mais amigável. Eu gosto mesmo da integração que ele tem com o Windows. Não vai fazer diferença se você utilizar uma outra ferramenta, mas eu estou fazendo uma propaganda não paga aqui para o WinRAR. Ao menos ele é melhor do que você usar o descompactador de arquivos do Windows, né? Então, cara, dá uma chance para o WinRAR. E a nossa última dica aqui vai ficar para a ferramenta mais subestimada dessa lista, que é a limpeza de disco do Windows. Sim, cara, você ouviu bem. Limpeza de disco do Windows é uma ferramenta que você não precisa instalar, ela já está no seu sistema operacional. Cara, ela pode te fazer muito milagre. Então, eu vou falar de uma coisa muito importante nessa ferramenta, que às vezes as pessoas instalam ferramentas de terceiros para fazer exatamente a mesma coisa, né? Então, o CCleaner hoje é uma ferramenta bem controversa, né? Porque em um determinado período, enquanto ele era da Piriform, ele era uma ferramenta muito confiável, muito boa. Enfim, existem polêmicas, né? Eu não quero falar aqui sobre o vídeo, não é sobre isso. Então, o que eu vou falar para você? Que você basicamente não precisa do CCleaner e você pode usar uma ferramenta que se chama limpeza de disco. Então, para você abrir essa ferramenta é simples, você aperta aí o menu Windows, né, que vai abrir ali o menu iniciar, digita limpeza, ela já é a primeira que vai aparecer para você. E cara, o que é interessante você saber? Primeiro, o teu Windows, quando você tá vou te dar um exemplo prático aqui. Você estava no Windows 10, você fez um upgrade para o 11. Se você fez esse upgrade, se você entrar agora na tua unidade de disco C2 pontos, quando você entrar nela, você vai ver que vai existir uma pasta ali chamada windows.old. Então eu vou dar aí 10 segundos para você que está vendo esse vídeo aqui e que fez esse update do Windows 10 para o 11, eu vou te dar 10 segundos para você abrir o seu C2 pontos e falar para mim e deixar aqui nos comentários se tem uma pasta chamada windows.old no teu sistema. Se tiver uma pasta chamada windows.old no teu sistema, então você vai deixar um like nesse vídeo e se inscrever nesse canal, tá? Uma hora depois. O que é essa pasta, cara? O teu Windows, quando ele faz um update, ele não deleta a versão anterior. Ele instala o teu sistema operacional e aqueles resíduos, aquele sistema operacional antigo, ele deixa nessa pasta .old, que é justamente a pasta do Windows velho. Há pessoas que às vezes, por exemplo, numa atualização do sistema, então lá na época que a Microsoft estava lançando uma série de atualizações para o Windows 10, 20H1, 20H2, é quase o nome da nossa gripe aqui, né? H1N1, enfim. Mas às vezes as pessoas não gostavam de algumas coisas que aconteciam nos próprios updates aí do Windows e elas davam um rollback, né? Que é quando você volta para o estado anterior. Então o Windows ele mantém essas pastas ali para caso você queira fazer esse rollback, essa pasta tá lá, tá? Então ele
volta para a versão anterior do sistema que você estava antes de fazer o update. Geralmente você não precisa fazer isso, né? A atualização, geralmente elas dão certo, então essa pasta com aquele update, com aquela versão nova, ela fica ali te ocupando uma cacetada de espaço. Muitas vezes você tenta dar delete ali, ela não vai deletar tudo. Por questão de privilégios administrativos, às vezes o Windows não deleta tudo. Então a forma mais segura de você limpar esses arquivos, que às vezes vão te ocupar ali quase 20 GB no disco, se não mais, é justamente abrir a ferramenta limpeza de disco, e aí você vai ter um botão ali, limpar arquivos do sistema, e esse botão, quando você clicar nele, ele vai fazer uma análise toda no seu disco e ele vai te mostrar várias coisas importantes. Então uma delas é justamente resíduos de atualizações do seu sistema. Então mesmo quando você não tem essa pasta Windows.old, você tem pastas temporárias no seu sistema que ocupam espaço pra caraca. Então, velho, eu já limpei mais de 30 e tantos gigas que eu nem sabia que estava sendo ocupado no meu disco. Você nunca passou por isso, cara? Aquela sensação que você fala: meu, caramba, velho, comprei um disco de 240 GB, comprei aqui um SSD, diabo, SSD novinho, só instalei o Windows e o Office. E aí quando você vai ver, o negócio já ocupou 150 GB. Então, aí, cara, às vezes você tem esse monte de trash, de lixo acumulado aí que está ocupando espaço. Então, essa ferramenta, cara, como eu falei, ela é subestimada porque muita gente nem sabia que ela existia. E aí começa a instalar um monte de tranqueira no computador, PC Cleaner, CCleaner, qualquer coisa cleanup. Meu, você tem 1 milhão de ferramentas aí que faz várias coisas e na maioria das vezes você usa essa ferramenta para funções como limpar arquivos temporários. Então você não precisa fazer isso. O teu Windows é capaz de fazer isso sozinho e é muito mais confiável do que você instalar qualquer ferramenta de terceiro. Beleza? Então essa foi a nossa última dica e como eu tô sempre falando, se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira, já deixa o teu like. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e se você ainda não me segue no Instagram, me siga no Instagram, porque cara, lá é mais fácil de eu me comunicar com vocês. Então eu sempre vou abrir caixinha ali nos meus stories para que você mande suas perguntas e vai ser um prazer tirar as suas dúvidas, tentar contribuir aí com o teu aprendizado, com o teu crescimento, beleza? Me sigam lá no Instagram porque é melhor do que responder por aqui, tá? Não é toda hora que eu fico aqui checando o YouTube, mas o meu Instagram com certeza é uma ferramenta que eu chego com muito mais frequência. Então, galera, brigadão e até a semana que vem. Valeu, tamo junto!